Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química e desta feita nós estamos aqui para falar do cálculo da velocidade média da reação. Portanto, o tema de hoje, cálculo da velocidade média da reação. Bom, na aula passada nós estivemos a falar acerca do conceito de velocidade de uma reação química e nós definimos, neste caso, a velocidade de uma reação química como sendo o quê? Como sendo, neste caso, a variação da concentração, em termos, neste caso, da variação do tempo. Então, nós vimos que a velocidade média de uma reação química é, neste caso, definida como sendo o quê? A variação da concentração de qualquer um dos reagentes ou produtos durante um certo intervalo de tempo. Então, esta foi a definição que nós vimos na aula passada. Mas antes de falarmos do próprio cálculo da velocidade média de uma reação química, nós temos que diferenciar aqui duas coisas. Temos que saber diferenciar o que se diz ser velocidade média da reação e velocidade média de consumo ou formação. Primeiro, nós vamos discutir um pouco acerca da velocidade média de consumo do reagente ou de formação, no caso do produto, ou de formação do produto. Então, vamos discutir a diferença entre a velocidade média de consumo de um reagente ou velocidade média de formação do produto e a velocidade média da reação. Será que existe alguma diferença entre essas velocidades? Bom, vamos perceber aqui. Bom, vamos supor que eu tenho aqui uma reação em que o reagente A forma aqui o meu produto B. Então, esta reação ocorre aqui obedecendo a proporção A para B. Então, o que seria, neste caso, a velocidade média de consumo de um reagente? Seria a velocidade com que um reagente se consome numa reação química. Então, neste caso aqui, quando nós falamos da velocidade média de consumo do reagente, o reagente é o A. Então, estamos a falar da velocidade com que este A é consumido sozinho nesta reação química aqui. Então, quando se fala da velocidade média de consumo de um reagente, fala-se da velocidade com que um certo reagente é consumido numa reação química. Mas também pode-se falar da velocidade média de formação de um produto, que é a velocidade com que um certo produto é formado numa reação química. Então, neste caso aqui, como é que nós vamos calcular a velocidade média de consumo do reagente? Simplesmente vamos ter velocidade média, neste caso, de consumo do reagente vai ser igual a quê? Vai ser igual, já que é um reagente, nós vimos, temos que colocar aqui o sinal menos a variação da concentração, neste caso, do nosso reagente A, dividido aqui pelo intervalo de tempo. Então, essa expressão aqui é usada para calcular a velocidade média de consumo deste reagente aqui. E se nós considerarmos agora o produto, já que ele se forma, então vamos falar da velocidade média de formação do produto. Então, neste caso, velocidade média de formação, neste caso do produto, vai ser o quê? A variação da concentração do nosso produto B durante um certo intervalo de tempo. Agora, será que existe uma diferença entre velocidade média de consumo ou velocidade média de formação e velocidade média da reação? Vamos ver. Agora vamos tentar perceber o que é isso de velocidade média da reação. Velocidade média da reação. Nós temos que saber distinguir a velocidade média de consumo de um reagente ou velocidade média de formação de um produto da velocidade média da reação. Então, neste caso aqui, quando falamos da velocidade média da reação, estamos a falar da velocidade com que toda a reação química se processa, independentemente, neste caso, da substância que estamos a considerar no nosso cálculo. Então, neste caso, como é que nós vamos calcular a velocidade média da reação? Simples de perceber. Anotem os detalhes. Então, vamos lá. Velocidade média da reação vai ser igual a quê? Se eu usar dados do reagente, como é que eu hei de fazer? Primeiro, em um reagente, coloca-se o sinal menos a variação da concentração do reagente A dividido aqui pelo intervalo de tempo. Mas atenção, quando se fala de velocidade média da reação, é fundamental colocar aqui na variação do tempo este coeficiente estequiométrico A, ou seja, temos que multiplicar a variação do tempo pelo coeficiente estequiométrico A. Então, neste caso aqui, vamos pegar este A e vamos multiplicar aqui. Então, vejam que há uma diferença entre essa expressão e esta aqui. Aqui, já que estamos a falar da velocidade média de consumo do reagente A, não vamos incluir o coeficiente estequiométrico A. E aqui, já que estamos a falar da velocidade média da reação, incluímos aqui o coeficiente estequiométrico A. Então, se no exercício
te pedir para calcular a velocidade média de consumo, simplesmente pegue a variação da concentração dessa substância pelo intervalo de tempo e não inclua o coeficiente estequiométrico. Neste caso aqui, não incluímos o A, que é o coeficiente estequiométrico, por quê? Porque estamos a falar da velocidade média de consumo deste reagente. Aqui, estamos a falar da velocidade média da reação, que é a velocidade com que toda a reação se processa. Aí incluímos o coeficiente estequiométrico A. Então, neste caso, se usássemos dados do produto, íamos ter o quê? Que a velocidade média da reação vai ser igual a quê? A variação da concentração, neste caso, do produto B, temos aqui a variação do tempo e temos que incluir o coeficiente estequiométrico B. Aqui vamos ter B a multiplicar, neste caso, é a variação do tempo. Então, a diferença entre a velocidade média de consumo de um reagente ou velocidade média de formação de um produto está na colocação do coeficiente estequiométrico. Quando não se coloca o coeficiente estequiométrico, o que se calcula é a velocidade média de consumo, no caso do reagente, ou no caso de um produto, vai ser a velocidade média de formação do produto. Mas quando nós incluímos o coeficiente estequiométrico, o que nós estamos a calcular é a velocidade média da reação. Aqui não interessa se estamos a usar dados do reagente ou do produto, o valor vai ser o mesmo. Mas aqui, na velocidade média de consumo ou velocidade média de formação, o valor vai ser diferente. Vamos considerar uma reação concreta, em que vamos ter aqui a decomposição, por exemplo, neste caso do amoníaco. Quando ele se decompõe, vai formar aqui um nitrogênio, vai formar aqui o hidrogênio. Então, neste caso aqui, se eu quiser calcular o quê? A velocidade média de consumo, como é que eu faço? Vamos colocar aqui velocidade média de consumo, velocidade média de consumo do reagente. Como é que nós vamos fazer? Quando se fala de velocidade média de consumo, você simplesmente diz que velocidade média vai ser igual a quê? Já que é um reagente menos a variação da concentração do reagente, que é o amoníaco, dividido pelo intervalo de tempo. Então, essa expressão aqui é usada para calcular a velocidade média de consumo. Veja que não incluímos o 2 aqui, que é o coeficiente estequiométrico. Mas, se quisermos calcular o que se diz ser velocidade média da reação, ou seja, a velocidade com que toda a reação se processa, a expressão que vamos usar vai ser esta aqui. Vamos ter velocidade média, vai ser igual a quê? Em um reagente, estamos a usar dados de um reagente, né? Então, menos a variação da concentração do amoníaco dividido pelo intervalo de tempo. Mas atenção, já que temos o 2 aqui, vamos colocar aqui o 2, multiplicar a variação do tempo. Ou seja, quando falamos da velocidade média de consumo, não incluímos o coeficiente estequiométrico. Mas quando falamos da velocidade média da reação, sempre devemos incluir o coeficiente estequiométrico. Então, a diferença que existe entre a velocidade média de consumo e a velocidade média da reação está na colocação do coeficiente estequiométrico. Na velocidade média da reação, coloca-se o coeficiente estequiométrico, enquanto que na velocidade média de consumo ou velocidade média de formação não se inclui o coeficiente estequiométrico. Então, entendido isso aqui, podemos agora falar sim acerca do cálculo da velocidade média da reação. Então, neste caso, vamos considerar aqui este exemplo que nós temos aqui. Então, nós temos aqui este exemplo que diz o seguinte: considere a reação de decomposição do pentóxido de nitrogênio em dióxido de nitrogênio e oxigênio. Temos aqui a devida equação da reação, pois temos o estudo cinético desta reação forneceu os seguintes dados. Temos aqui os dados da tabela. E temos aqui uma série de perguntas, né? Calcule a velocidade média de consumo do reagente, que é este reagente. B, a velocidade média de formação do produto, este produto. C, a velocidade média de formação do produto O2, que é este produto. E D, a velocidade média da reação. Então, vamos aqui fazer os cálculos. Então, eu hei de tirar esta primeira folha aqui. Então, hei de manter de lado. Em algum momento vamos precisar. Então, vamos colocar de lado. Agora sim, vamos efetuar aqui os cálculos. Então, obedecendo aqui os pedidos que nós temos, vamos fazer os cálculos, né? Vamos fazer os devidos cálculos. Então, aqui pede-se na linha A, que temos que fazer o quê? Calcule a velocidade média de consumo do reagente. Então, temos que calcular a velocidade média do nosso reagente. Então, vamos fazer isso. Eu vou colocar aqui a velocidade média de
consumo, velocidade média de consumo, velocidade média de consumo do reagente. Neste caso é o N2O5. Temos que calcular a velocidade média de consumo. Então, segundo aquilo que nós já vimos, sempre que se fala de velocidade média de consumo, simplesmente pegamos a variação da concentração e dividimos pela variação de tempo, sem incluir o coeficiente estequiométrico. Então, neste caso aqui, o que nós temos? Temos aqui que o reagente nesta nossa reação é esta substância aqui. Então, nós queremos calcular a velocidade média de consumo do nosso reagente. Então, a expressão que nós vamos usar vai ser o quê? Velocidade média de consumo do nosso reagente. Então, ele é um reagente, temos que incluir o sinal menos. Nós vimos isso na aula sobre o conceito de velocidade da reação. Então, vai ser o quê? Variação da concentração de N2O5 dividido pelo intervalo de tempo. Veja que neste caso estamos a falar da velocidade média de consumo. Por isso, não vamos incluir este 2 aqui, pois o pedido não é velocidade média da reação, é a velocidade média de consumo deste reagente. Então, a expressão fica assim, sem levar este 2 e colocar aqui. Então, vamos prosseguir aqui. A velocidade média vai ser igual a quê? A velocidade média vai ser igual aqui menos. Agora, nós sabemos que variação da concentração vai ser o quê? Vai ser concentração de N2O5 final menos concentração de N2O5 inicial. E variação do tempo que vai ser tempo final menos o tempo inicial. Então, agora vamos aqui para a nossa tabela, analisarmos aqui a nossa tabela. Vamos analisar a tabela. Então, temos aqui 0 é o instante inicial, 100 é o instante final, ou seja, o tempo inicial aqui é 0 e o tempo final é de 100. Então, significa que todos os dados estão nesta coluna do 0 são dados iniciais. E 100 é o instante final ou o tempo final. Então, todos os dados que nós temos aqui são dados finais. Então, neste caso, estamos a querer dizer que para esta substância, a concentração inicial é esta aqui e a concentração final vai ser esta aqui. Para esta substância, a concentração inicial vai ser esta aqui, a final vai ser esta aqui. Para esta aqui, a concentração inicial é esta, a final é esta aqui. Aqui estamos a tratar dessa substância, então vamos pegar aqui os dados desta substância aqui. Então, nós sabemos que a velocidade média vai ser variação da concentração final menos inicial, e tempo final menos tempo inicial. Então, neste caso, podemos aqui dizer que a velocidade média vai ser igual a quê? Temos aqui um menos por ser um reagente. Então, vamos lá. Então, concentração final, qual é? É só voltarmos por aqui. O instante ou o tempo inicial é 0. Então, esta é a concentração inicial. E 100 é o tempo final, então esta é a concentração final. Então aqui, já que variação é final menos inicial, a concentração final é de 168. Então vamos ter 168 menos a concentração inicial, que neste caso é de 200. Então vamos ter aqui 200. Temos isto aqui. Agora, variação do tempo. Tempo final, aqui temos 100. Então vamos ter 100 menos tempo inicial, que é de 0. Temos isso aqui. Então, prosseguindo aqui, velocidade média de consumo vai ser que menos, né? Agora, essa diferença aqui, quanto é que dá? Isso aqui vai nos dar menos 32. É concentração molar, então está em mol por litro. Agora, essa diferença aqui no denominador, 100 menos 0 vai dar o quê? Vai dar 100. Neste caso, o tempo está em segundos, 100 segundos. Então, fazendo aqui as operações, menos e menos vai dar mais. Então, neste caso aqui, vamos ter aqui mais 32. Então, podemos dizer que a velocidade média vai ser igual a quê? A 32 mol por litro dividido por 100 segundos. Fazendo esta divisão aqui, vamos ter 0,32 mol por litro por segundo. Então, esta seria a velocidade média de consumo desse nosso reagente aqui. E temos aqui B, a velocidade média de formação do produto NO2. Então, vamos para B. B, querem a velocidade média B. Aqui temos velocidade média de formação do produto NO2. Temos que calcular a velocidade de formação do produto NO2. Então, sempre se fala de velocidade média de consumo, velocidade
média de formação, simplesmente nós acabamos de ver. O que nós temos que fazer? Pegamos apenas a variação da concentração pelo intervalo de tempo, sem nos importarmos com o coeficiente estequiométrico. Só colocamos o coeficiente estequiométrico quando falamos de velocidade média da reação. Então, vamos ver aqui o que vai acontecer. Então, neste caso aqui, já que é velocidade média de formação, então, neste caso, notamos que essa substância aqui é o produto de fato. Então, queremos calcular a velocidade de formação dessa substância. Então, como é que nós vamos fazer? Simplesmente vamos dizer, velocidade média de formação dessa substância vai ser o quê? É um produto. Quando é um produto, já não se coloca o sinal menos. Então, vamos tirar aqui o quê? Simplesmente a variação da concentração de NO2 dividido pelo intervalo de tempo. Vejam que na equação da reação aqui temos o coeficiente estequiométrico 4, mas não vamos incluir aqui, por quê? Porque nós estamos a falar da velocidade média da reação, estamos a falar da velocidade média de formação deste produto. Quando se fala de velocidade média de formação ou velocidade média de consumo, não se inclui o coeficiente estequiométrico. Então, neste caso, vamos deixar assim mesmo, sem colocar aqui o coeficiente estequiométrico. Se se pedisse velocidade média da reação, usando dados dessa substância, aí sim, íamos levar este 4 aqui e incluir na fórmula. Mas neste caso, queremos a velocidade média de formação, ou seja, a velocidade com que essa substância é formada, sozinha na reação. Então, não se inclui o coeficiente estequiométrico. Então, vamos lá. O que nós temos? Velocidade média vai ser igual a quê? Nós sabemos que variação da concentração vai ser o quê? Concentração de NO2 final menos aqui concentração de NO2 inicial. Tudo isso dividido pelo intervalo de tempo, variação de tempo. Tempo final menos o tempo inicial. E nós acabamos de ver aqui que todos os dados que aparecem aqui são dados iniciais e todos que aparecem aqui são dados finais. Então, estamos a querer dizer que para essa substância, a concentração inicial é 0 e a final é de 64. Então, nós temos aqui que velocidade média vai ser igual a quê? Concentração final, nós acabamos de ver que para essa substância, a concentração inicial é 0, a final é 64. Então, temos aqui 64, a concentração final, menos a inicial, que é 0. E intervalo de tempo. Tempo inicial, 0, tempo final, 100. Então, temos aqui 100 menos 0. Então, prosseguindo, velocidade média de formação dessa substância vai ser igual a quê? Aqui vamos ter 64, neste caso é concentração, então está em mol por litro, dividido pelo intervalo de tempo. Então, 100 menos 0 é 100, isso aqui vai dar 100 segundos no caso. Agora, isso aqui dá o quê? Vai dar 0,64 mol por litro por segundo. Então, esta seria a velocidade média de formação dessa substância. E temos ainda aqui, calcule a velocidade média de formação do produto O2. Então, falta agora a velocidade média. Então, temos aqui C. Velocidade média de formação do produto O2. Temos que calcular a velocidade média de formação do produto O2. Então, na equação da reação, nós vimos que, de fato, o oxigênio aqui é um produto. Então, neste caso, conforme eu já disse, quando se fala de velocidade média de consumo ou velocidade média de formação, não se inclui o coeficiente estequiométrico. Então, neste caso aqui, simplesmente vamos fazer o quê? Vamos dizer que velocidade média da reação, neste caso, de formação do oxigênio vai ser igual a quê? Já que ele é um produto, não se inclui o sinal menos. Então, vamos ter variação da concentração do O2 dividido aqui pelo intervalo de tempo. E nós já sabemos que variação da concentração é concentração final menos concentração inicial. Então, temos aqui concentração final do oxigênio menos concentração, neste caso inicial do oxigênio, tempo final menos tempo inicial. Temos isso aqui. Então, velocidade média vai ser igual a quê? É simples. É só consultarmos aqui os nossos dados. Nós sabemos que os dados aqui são iniciais e aqui são finais. Então, significa que a concentração inicial é 0 para o oxigênio e a final 16. Então, temos aqui 16 menos 0. O intervalo de tempo também é o mesmo, 0 a 100. Então, tempo final 100 e tempo inicial 0. Então, temos isto aqui. Então, neste caso, a velocidade média de formação do oxigênio vai ser igual a quê? Vamos ter 16 mol por litro, porque é concentração molar, dividido, neste caso, por 100.
segundos. O tempo está em segundos. Então, isto vai dar 0,16 mol por litro por segundo. Então, vejam aqui que temos as velocidades de formação e de consumo de cada substância. Então, no caso aqui, desta substância aqui, nós calculamos a velocidade e obtivemos aqui 0,32, ou seja, 0,32 mol por litro por segundo. E no caso do dióxido de nitrogênio, o valor foi 0,64 mol por litro por segundo. E no caso do oxigênio, temos aqui o que? Temos 0,16 mol por litro por segundo. Ou seja, se nós olharmos aqui para a nossa equação, notamos que temos apenas uma única reação química, mas para a mesma reação química, nós estamos a obter aqui valores diferentes de velocidade. Por que isso é? Se a reação química é a mesma, por que que, em função da substância que eu estou a usar, estou a ter valores diferentes de velocidade? No caso desta substância aqui, a velocidade é 0,32 mol por litro por segundo. Quando eu uso dados desta substância aqui, eu obtenho 0,64 mol por litro por segundo. E quando eu uso dados do oxigênio, estou a obter 0,16 mols por litro por segundo. Por que a diferença na velocidade se a reação química é a mesma? Bom, a resposta para isso está na própria equação da reação. Se nós analisarmos muito bem aqui, temos 2 moles desta substância que formam 4 moles dessa substância. Estamos a querer dizer o que é com isso? Que a velocidade com que esta substância se forma tem que ser o dobro da velocidade de consumo desta substância aqui. Por quê? Porque este aqui é o 2, este é o 4. Então, 4 é o dobro deste valor. Então, significa que a velocidade de formação deste aqui é o dobro da velocidade de consumo desta substância. E se nós analisarmos aqui os nossos dados calculados, nós vamos perceber isso. Quando nós usamos essa substância, a velocidade é 0,32 mol por litro por segundo. Mas quando nós usamos o dióxido de nitrogênio, 0,64 mol por litro por segundo. Este valor é dobro deste aqui, tal como a equação da reação nos mostra. O coeficiente estequiométrico dessa substância é 4. 4 é o dobro de 2. Então, significa que a velocidade de formação deste aqui deve ser o dobro da velocidade de consumo deste aqui. E é justamente isso, 0,32 0,64. Este valor é o dobro deste aqui. Por quê? Porque o coeficiente estequiométrico dessa substância aqui é 2 vezes maior que dessa primeira substância. O coeficiente deste aqui é 2 vezes maior que a dessa substância. É por isso que a velocidade deste aqui é o dobro da velocidade deste aqui. Então, nós notamos que isso é verdade. E também notamos que, quando nós usamos essa substância, a velocidade tem este valor aqui, mas quando nós usamos dados do oxigênio, aqui temos 0,16. Então, vejamos, 0,32 é o dobro de 0,16. Então, por causa desses coeficientes estequiométricos são diferentes, nós acabamos tendo, para uma mesma reação química, valores diferentes de velocidade. É por isso que essas velocidades aqui, que nós calculamos assim, não são a velocidade média da reação, são a velocidade média em função da substância que nós estamos a considerar. É por isso que são valores diferentes, para evitar uma situação que nem esta aqui, você ter uma única reação química e você ter valores diferentes de velocidade. Então aí o pai que recomenda que deve-se dividir, neste caso, a velocidade média em função de cada substância pelo respectivo coeficiente estequiométrico. Então significa que na expressão do cálculo da velocidade, se quisermos ter um único valor para a velocidade da reação, nós vamos chamar de velocidade média da reação. Então temos que, neste caso, incluir o coeficiente estequiométrico na fórmula do cálculo. Quando não se inclui o coeficiente estequiométrico, o que se obtém é a velocidade média em função dessa substância. É por isso que os valores são diferentes. Quando se inclui o coeficiente estequiométrico, vamos obter apenas a velocidade média da reação, que vai ser um único valor, independentemente da substância que nós vamos considerar. Nós vamos ver isso. Agora vamos calcular o que é a velocidade média da reação. A velocidade média da reação. Então, neste caso, vocês viram, nós aqui não incluímos o coeficiente estequiométrico, apesar desta substância ter aqui o coeficiente 2. Aqui também não incluímos o coeficiente estequiométrico dessa substância, apesar daqui termos o 4. E aqui não incluímos o coeficiente 1, apesar daqui termos um 1. Apesar daqui termos o número 1. Isto porque essas velocidades aqui não são a velocidade média da reação, são a velocidade em função de cada substância.
Agora, quando nós calculamos a velocidade média da reação, aí vamos incluir o coeficiente estequiométrico, iremos ver que, independentemente da substância que nós vamos usar, vamos ter sempre o mesmo valor. Então, neste caso aqui, eu vou deixar esta fórmula aqui e daqui. Então, agora vamos sim falar aqui, neste caso, da velocidade média da reação. A velocidade com que toda a reação ocorre independentemente dos dados da substância. Se usar dados do reagente ou do produto, sempre vai ter o mesmo valor. Então, neste caso aqui, como é que nós faríamos? Vamos pegar dados de cada substância. Vamos pegar, neste caso, para o nosso reagente, então vamos usar dados dessa substância inicialmente. Então, a velocidade média da reação vai ser igual a quê? Já que é um reagente, menos aqui a variação da concentração de N2O5, dividido aqui pelo intervalo de tempo. Mas já que queremos a velocidade média da reação e não a velocidade média de consumo, temos que levar este 2 e multiplicar aqui a variação do tempo. Então, quando se fala de velocidade média da reação, já deve-se incluir o coeficiente estequiométrico. Aqui, inicialmente, nós não incluímos o coeficiente estequiométrico, por quê? Porque estávamos a falar da velocidade média de consumo. Aqui, estamos a falar da velocidade média da reação. Então, aqui estamos a falar da velocidade média da reação. É por isso que nós incluímos aqui o coeficiente 2. Quando estávamos a falar da velocidade média de consumo, não incluímos o 2. Mas agora estamos a falar da velocidade média da reação. A velocidade com que toda a reação ocorre, então incluímos aqui o coeficiente 2. Então, vamos ver o que vai acontecer quando se inclui o coeficiente estequiométrico 2. Então, neste caso aqui, vamos ter o quê? A velocidade média da reação vai ser igual a quê? Menos, nós sabemos que isso aqui é variação da concentração, é a concentração final menos a inicial, e nós sabemos pelos dados aqui que para esta substância aqui, a concentração final vai ser de 168. Então, vamos ter aqui 168 menos o quê? Menos aqui 200. Temos isto aqui. Intervalo do tempo, tempo final menos tempo inicial, mas temos aqui o 2 vezes o que? A variação do tempo. Então, o tempo final 100, tempo inicial 0. Temos isto aqui. Então, velocidade média da reação vai ser igual a quê? Menos, isto aqui vai dar menos 32 mol por litro. Aqui, 100 menos 0 vai dar 100. Vezes o 2 vai dar 200. Temos aqui 200. O tempo está em segundos. Então, segundos. Velocidade média vai ser igual a quê? Esses dois sinais se conjugam. Vamos ter aqui um valor positivo. 32 mol por litro, dividido aqui por 200 segundos. Então, esta operação aqui, a velocidade média vai ser 0,16 mol por litro por segundo. Então, vejam agora que quando nós incluímos aqui o coeficiente estequiométrico, o valor que nós estamos a obter é 0,16. Mas, inicialmente, quando nós não incluímos aqui o coeficiente estequiométrico, obtivemos que resultado 0,32. Então, esta aqui não é a velocidade média da reação, mas sim é a velocidade média de consumo desse reagente. Quando não se coloca o coeficiente estequiométrico, calcula-se a velocidade média de consumo. Então, este valor é a velocidade média de consumo dessa substância aqui. Enquanto que aqui que incluímos o coeficiente estequiométrico, o resultado já é diferente, 0,16. Mas aqui, inicialmente, quando nós deixamos de colocar o coeficiente, o que nós obtivemos? 0,32. Então, este valor aqui é o valor da velocidade média da reação, porque incluímos o coeficiente estequiométrico. Vamos usar agora dados dessa substância aqui. Vamos ver que o valor vai ser o mesmo. Então, vamos ter aqui velocidade média. Então, vamos usar dados deste produto. Então, já que é um produto, nós vamos colocar um menos, variação da concentração de NO2, dividido aqui pelo intervalo de tempo. Mas, já que queremos a velocidade média da reação, temos que pegar aqui o coeficiente 4 e multiplicar aqui. 4 vezes a variação do tempo. Então, velocidade média vai ser igual a quê? Aqui nós sabemos que isso aqui é variação da concentração. A concentração final menos a inicial. Então, a concentração inicial aqui é 0 e a final é 64. Então, vamos ter aqui 64 menos 0. E a variação do tempo. Primeiro coloca o 4, depois entre parênteses, variação do tempo. Tempo final menos tempo inicial. Tempo final, 100. Tempo inicial, 0. Temos isso aqui. Então, aqui vamos ter o quê? Velocidade média vai ser igual a quê? Aqui a diferença vai dar 64. A concentração, então, está em mol por litro. E aqui vamos ter o quê? 100 menos 0 é 100. Vezes 4 dá 400 segundos.
Agora, se fizermos esta divisão aqui, vamos ver resultado 0,16 mol por litro por segundo. Então vejam que o valor também é o mesmo. Usamos dados de substâncias diferentes, mas estamos a obter o mesmo valor. Por quê? Porque incluímos o coeficiente estequiométrico. Então, este valor é a velocidade média da reação. É a velocidade com que toda a reação ocorre, independentemente da substância que nós estamos a usar. Então, quando se coloca o coeficiente estequiométrico, o que se obtém é a velocidade da reação, a velocidade com que toda a reação se processa, independentemente dos dados da substância que você estiver a usar. Se nós usarmos aqui dados deste oxigênio aqui, vamos ver que o resultado vai ser o mesmo. Vamos aqui, velocidade média vai ser igual a quê? Agora estamos a usar dados do oxigênio. Variação da concentração do oxigênio dividido aqui pelo intervalo de tempo. Aqui o oxigênio tem o coeficiente estequiométrico 1. Então temos que multiplicar aqui por 1. Temos isso aqui. Então, velocidade média vai ser o quê? Nós sabemos que é variação da concentração e a concentração final inicial. E para o oxigênio, a concentração inicial é 16, ou seja, a concentração inicial é 0, a concentração inicial é 0, aí a final é 16. Então, final 16 menos inicial 0. Agora, temos aqui um 1, veja aqui a variação do tempo. Tempo final, 100. Tempo inicial, 0. Então, temos isto aqui. Agora, vamos lá. Velocidade média vai ser igual a quê? Isto aqui vai dar 16. E a concentração, então, está em mol por litro. Aqui vamos ter o quê? 100. O tempo está em segundos, 100 segundos. E velocidade média vai ser o quê? Divisão disto aqui, 0,16 mol por litro por segundo. Então, vocês podem perceber aqui que quando colocamos o coeficiente estequiométrico, estamos a obter o mesmo valor, apesar de serem substâncias diferentes. Isto por quê? Porque quando se coloca o coeficiente estequiométrico, o que se obtém é a velocidade média da reação. E quando não se coloca o coeficiente estequiométrico, nós calculamos a velocidade em função de cada substância. Então, neste caso aqui, não colocamos o coeficiente estequiométrico, então calculamos a velocidade média de consumo deste reagente. Quando nós colocamos aqui o coeficiente estequiométrico, o valor que nós obtivemos foi 0,16. Então, vejam aqui que, independentemente dos dados da substância que nós estamos a usar, sempre estamos a ter o mesmo valor. Então, este valor é este que nós chamamos de velocidade média da reação. A velocidade com que toda a reação se processa, independentemente da substância que nós estamos a considerar. Mas quando nós não incluímos o coeficiente estequiométrico, o que nós obtemos vai ser a velocidade em função dessa substância aí. Então, bom, em termos gerais, era basicamente isso aqui que nós queremos trazer aqui acerca do cálculo da velocidade média da reação. E até a próxima aula.